Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Alguém passa o link para a rádio, por favor? Passou? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém, irmãos? Você que nos assiste pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Face. Que Deus possa te abençoar de forma especial. E você que nos escuta pela Estado FM. Amém? Tira um pouquinho do agudo. Irmãos, nós estamos numa uma série de palavras que tem por título o caráter de Deus em nós. E hoje nós vamos falar sobre uma das características do caráter de Deus, que é a fidelidade. A fidelidade e as suas consequências. Ok? Coloca para mim o texto, tá bom, tá ótimo. João capítulo 13, versículos 26 e 27. João 13, 26 e 27. Eu vou ser assim bem paulatino, bem assim, não sei se o termo possa ser esse o correto, bem homeopático, para você entender aquilo que essa palavra ela quer nos ensinar nessa noite. João capítulo 13, versículos 26 e 27. É esse mesmo. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás e disse-lhe, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Feche seus olhos, vamos orar. Você vai entender esse texto já que eu vou falar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo na tua casa. Te agradecemos pela palavra que já foi lida. Consagramos esse segundo tempo a ti, Senhor. Que toda a autoridade dos céus esteja sobre este lugar nesta noite. E tudo aquilo que são situações malignas, que possa tentar roubar o raciocínio das pessoas com preocupações, problemas e outras coisas mais, sejam agora anuladas. E que esse lugar seja um lugar, ó Deus, protegido como é, pela tua unção, pelo teu poder. E que o teu Espírito Santo venha trabalhar em nós de forma especial. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Desde que você olha a natureza, você vê a cadeia alimentar. Tá? E você observa que dentro da cadeia alimentar, os que são de cada espécie, raça, eles se protegem um ao outro. Você já reparou, já assistiu o Discovery Channel? Algum documentário sobre isso? Né? Você vê lá, o leão protege as suas crias, as leoas que estão com ele e tal. Você vê o lobo, os cães do mato, os búfalos, os elefantes. Vocês observam que na sua origem e espécie, eles se protegem. Estou errado ou estou certo? Só que quando vem um felino, né, e Deus criou todas as espécies para que houvesse um equilíbrio no mundo, né, na natureza. Então, Deus... e você observa que os leões, eles só matam, as leoas, os leopardos, só matam para a sobrevivência. Eles se alimentam. Se você vê um leão, como eu já vi, né, ao vivo e em filmes,
Quando você vê um leão, um tigre sentado no topo de uma árvore, e ele está lá todo espreguiçado, pode passar a caça mais saborosa para ele, que ele não vai caçar, porque ele acabou de comer e devorar. Então ele só se alimenta da cadeia quando há uma necessidade. E assim é no mar, no céu e na terra. Você observa que dentro do hemisfério, no mundo, você vê que os países, eles se protegem. E eles têm o sistema de ataque e de defesa. Então, dentro do sistema de ataque, eu estou tentando explicar para você entender o que eu acabei de ler. Dentro do sistema de ataque e de defesa, tem aquilo que nós chamamos da inteligência, né, da investigação. Tudo isso é um aparato que é estabelecido para que fielmente a cadeia alimentar, os países, qualquer segmento, seja animal irracional, o mundo selvagem ou o mundo humano, você vai observar que há critérios de proteção, de inteligência, com o único intuito de fidelidade, guardar. Não sei quem, os homens que estão aqui já serviram o exército, eu servi o exército. Então você faz juramento à pátria, você jura a bandeira. Né? Se estourar uma guerra, eu que servi, você com certeza serei convocado. Então você observa que Deus, ele criou o mundo debaixo de um equilíbrio chamado lealdade e fidelidade. Aí você observa agora o texto que nós lemos, você observa que textos anteriores, você observa que Satanás, quem era Satanás? Um anjo caído, que era de luz, de um extremo esplendor, relevante e destacado nos céus. Ele tinha muita glória, tinha muita relevância. Mas um belo do dia, ele achou que ele poderia ser um pouquinho mais a quem ele criou. E aí, ele cria uma certa polêmica, ou melhor dizendo, uma divisão, e ele logo quebra um princípio de lealdade e fidelidade. E quem o criou expulsa dos céus com a terça parte dos anjos, para onde? Vieram para a terra. Então, a partir desse momento, ele fala assim, Lúcifer fala assim, eu preciso me vingar do Criador. Então, como eu não posso lutar contra ele, porque ele é soberano, então eu vou atingi-lo através de planos contra aquilo que ele criou de mais perfeito e excelente. Quem foi? Nós, seres humanos. E começou onde? Lá no Éden. E diz lá que Satanás, a serpente mais sagaz, né, foi lá e ludibriou, convenceu Eva a comer do fruto. E você observa que desde a fundação da terra, desde o Éden, os maiores problemas que existem e existirão estão ligados à questão da infidelidade. Eu não sei, espero que não, mas alguns aqui eu conheço, todos não. Mas quem já veio de um casamento e que o seu casamento foi destruído por causa da infidelidade e da falta da lealdade, você sabe muito bem o estrago que faz na sua vida emocional. Você sabe o que é você confiar, dedicar, se doar, e quando você menos espera, a pessoa te apunhalou e te traiu. Por que o homem, quanto mais perto de Deus, ele observa essas coisas, e ele acaba entendendo que o princípio, eu preciso te explicar isso para a gente entrar na palavra.
quanto mais o homem ele é fiel a Deus, mais ele será fiel aos princípios que Deus deu para ele ter um equilíbrio, sucesso e vitória. Você conhece alguém que construiu uma empresa durante anos, décadas, que hoje é consolidada à base de infidelidade? As grandes empresas, os grandes negócios foram construídos com pessoas que entenderam que aquilo ia dar certo e investiram em fidelidade, tempo, dinheiro, anos, sono, tudo daquilo para que aquilo pudesse acontecer. Eu não conheço ninguém que tem hoje uma carreira de sucesso e que não construiu debaixo de uma lealdade e fidelidade a um princípio de uma visão de negócio que ele recebeu. Eu não conheço. Eu vejo muitas pessoas, hoje nem tanto mais, mas antes da pandemia eu era convidado a pregar em muitos lugares. E desde o pequeno a grandes, de pequenas a exorbitantes estruturas. Mas eu nunca entrei num lugar para pregar a palavra, para julgar o que está acontecendo. Porque desde o pequeno ao maior, tem uma vida construída ali. E você tem que observar como pode, agora vem a seguinte pergunta, como pode Lúcifer, que foi criado por Deus, questionar a Deus, dizer que ele tinha mais capacidade e mais conhecimento para tocar o céu melhor que o próprio Deus que o criou? É umas coisas que a gente fica, eu o tempo todo eu fico pensando nessas coisas. Então, eu lembro que eu estava com um cara, um grande executivo, quando eu trabalhava, de representante comercial. Ele falou assim: Daniel, 2 frases para você, para o mercado de trabalho que você está. Primeiro, quem quer andar com tubarão não pode sangrar. Aquilo entrou no meu espírito. Ele falou: segundo, analise sempre o concorrente mais poderoso que o produto que você tem na mão. E observa, você só pode ser maior que ele se você usar o sapato e andar o caminho que ele andou. Caso contrário, respeite. Porque os maiores são necessários para te levar a você crescer também. E essas coisas vai mexendo com a gente. Agora, entrando nesse texto que nós acabamos de ler, quem era Judas? Um homem humano, mortal como eu e você. Cheio de defeitos como eu e você temos. Mas ele tinha um desvio de caráter. Qual era o desvio de caráter dele? Ele era um cara voltado, o seu caráter não era preparado para ter fortuna. E o próprio Jesus entregou a parte financeira do seu ministério para quem? Aquele exatamente que tinha o maior problema de caráter. Mas é algo tão injusto. Porque, humanamente falando, se fosse nos dias de hoje, eu podia falar assim, claro, é fácil, né? Não dá na mão do cara, mas dá no alguém mais. Não, o Senhor Jesus confiou para que ele nunca pudesse falar assim, eu nunca recebi uma oportunidade. Quando nós recebemos da parte de Deus a sua fidelidade, em coisas que nós falamos assim, será que eu vou conseguir superar isso aqui? Deus está falando, eu estou te dando uma oportunidade para você entender que eu sou fiel. E se eu dei a você, é porque você tem capacidade para vencer isso. Agora, Jesus, ele denunciou quem não tinha o caráter e expulsou, mandando realizar logo os seus desígnios. Jesus, ele não permitiu que aquele espírito infiel permanecesse no meio deles, impedindo assim que outros viessem a se contaminar e com essa sujeira espiritual que poderia ser incontrolável. O infiel e o desleal age contra todos os princípios e valores de quem tem um coração que é a fidelidade, lealdade e gratidão. Esse texto que nós lemos de João 13, 26, 27, Jesus ele precisava tratar um assunto
que esse assunto seria parte de um plano de uma redenção. E ele poderia suportar tamanha a traição pelo poder da fidelidade e lealdade que ele tinha com o Pai. Então, por que Jesus, sabendo de tudo isso, ele deu a letra e falou assim: aquele a quem, há um traidor entre nós, Jesus falou. Mas aquele que eu der um bocado de pão molhado, esse sim. Aí ele disse: mas mestre, quem é? Quem é o traidor? E não sei o quê. Falei: aquele que eu der um bocado de pão molhado. E diz lá o texto que quando Jesus deu a Judas, logo aquilo que estava oculto se manifestou. E Jesus virou para ele e falou assim, quando Satanás entrou no corpo de Judas, ele falou assim: agora levanta e vai e faz o que precisa ser feito. Porque eu vou cumprir o que o Pai me deu a ser cumprido. E ele foi e cumpriu. Trocou a sua honra, a sua lealdade, a sua fidelidade e todos os princípios de honra por quantas moedas de prata? 30. E nós hoje precisamos entender, quando o diabo, ele preenche o espaço espiritual do homem, este inconsequentemente começa a ser induzido à prática da traição, caminhando assim para a destruição. Como nós citamos o caso de Judas, que conseguiu destruir toda a sua vida, comprando um campo de morte com 30 moedas de prata. E hoje, nós vamos denunciar esse mal do mundo chamado infidelidade, e vamos tratar essa ação maligna limpando os nossos corações. Quem crê nisso, diga amém, em nome de Jesus. Então, Judas, ele só manifestou aquilo que estava dentro dele, de algo que há muito tempo estava sendo construído. Eu tenho uma irmã, ela esteve aqui no domingo, e eles são da igreja Batista da Lagoinha, são da igreja Lagoinha de Atibaia. Aí ela me chamou esses dias e falou assim: ora por mim, que eu estou mal, tal. Eu falei: o que foi? A gente foi separado durante 2 anos num probatório. Esse probatório, quem não sabe o que é a palavra probatório, é um tempo de provas, de testes. E uma das coisas que mais está pegando é a questão da minha lealdade e fidelidade. Eu não tenho um problema com isso. E durante esse tempo todo, nós estamos sendo provados. Está vindo muita prova, está vindo muito problema, está vindo muita situação. No trabalho do André, no meu trabalho, e em casa. E a gente está sendo provado. Parece que o negócio assim, o inferno abriu as portas e entrou dentro da nossa casa. E eu falei para ela: e aí, qual é a dificuldade? Eu falei assim: é um sentimento. Será que eu estou pronta para isso? Eu falei: se você não estivesse pronta, você não seria separada para isso. Agora, uma coisa que vai fazer você andar altaneiramente, em paz e com tranquilidade. Ela: como? Como é que eu vou saber? Quem você é diante de Deus. Quem você é diante de Deus quando todo mundo está longe de você. Eu falei para ela: conhece aquele termo chamado habilitação? Eu falei: conheço. Eu falei: então, a tua habilitação para você ser aprovado vai ser na sua lealdade e fidelidade, para a vida ou para a morte. Porque se você tiver essa marca de lealdade e fidelidade nesse tempo probatório, e você ser selado com uma unção, o diabo não pode mais tocar nessa área da sua vida. Você sabe por que você está sendo provado em lealdade e fidelidade? Você sabe por que a sua cabeça mexe tanto que você parece que vai ficar louco? Você sabe por que você é tentado tanto para desistir das coisas? Sabe por que você é tão questionado? Você está fazendo. Nós estamos vivendo um momento. Parece o mundo, irmãos, ele tem uma habilitação. O mundo, ele tem uma autoridade estabelecida que está sobre alguém que é o príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo? O diabo. O mundo jaz no maligno. Então há uma gama, há uma potência, há uma autoridade de deslealdade, de infidelidade, de corrupção,
tão grande que parece que o certo que você anda fazendo está completamente errado. Porque os que praticam as coisas certas parece que são a grande minoria. E parece que os que praticam as coisas erradas estão se dando bem, estão ganhando muito dinheiro, e a coisa está acontecendo, está virando, está tudo certo, e pai, não sei o que, não sei o que. Parece que a sua cabeça, se você não tiver uma vida com Deus, você entra em parafusos. Porque eu conheço muita gente desonesta, desleal, corrupta, está nadando abraçada, está crescendo, está explodindo, e a gente está certo, fazendo. O que é que está de errado? O que é que está de errado? E o Senhor um dia falou para mim, eu estou preparando os fiéis para dar algo que o mundo ainda não recebeu. E nós precisamos entender isso. Guarda o que eu vou te falar, vai te assustar. É necessário que em toda a tua caminhada você tenha um Judas do seu lado. Porque se você tiver um Judas do teu lado, bem-vindo ao clube. O propósito da ressurreição e da vitória será grande na tua vida. Você quer ser abençoado, mas não quer aguentar a crítica? Por que Jesus já deu logo? Olha, Judas. Aí eu faço a seguinte pergunta, que daqui a pouco eu vou fazer novamente essa pergunta. Qual era o motivo para Judas trair Jesus? Jesus dava mau testemunho? Jesus era mau pagador? Jesus devia o SPC Serasa? Jesus era talarico? Jesus era um homem cheio de problemas? Quem ele era? 100% Deus, 100% homem. Qual é o motivo que Judas tinha para trair Jesus? Me responda. Humanamente falando, nenhum. Espiritualmente falando, todos. Porque o tempo todo estava ao lado de Jesus alguém que ele sabia que a qualquer momento seria desleal a ele e o trairia. Mas Jesus, o seu caráter não se desviou em nenhum momento. E ele foi fiel até o último minuto. Que na hora de agir ele falou, levanta e faz o que você tem para fazer agora. Porque, o que Jesus estava dizendo? Ele falou, estou ligado na sua. A casa caiu para você. Agora, todo o ser humano que tem e carrega o princípio da infidelidade, qual é o resultado da sua vida? Forca. O sentimento que vence a traição é a fidelidade. O homem natural não entende a fidelidade como algo incondicional, e sim, dependendo das circunstâncias, ele decide se vai ser fiel ou não. Fidelidade é para quem tem honra espiritual. E eu declaro sobre a tua vida nesta noite, o Senhor vai te dar esta condição, quem crê nisso? Então declare hoje, fala assim, hoje, a fidelidade do Senhor vai entrar na minha vida. Amém? Você precisa ser fiel. Fidelidade ao Senhor. Fidelidade ao seu casamento. Fidelidade aos teus filhos. Fidelidade à casa de Deus. Fidelidade não é apenas uma atitude, sim um caráter de Deus na pessoa. Que o Senhor coloca no coração dela, para que ela possa derrotar a ação do espírito de traição. Qual é a maior aguça do diabo dentro de uma igreja? Dividir. Qual é o maior fobia do diabo? Confundir. Porque ele sabe que a fidelidade, a lealdade, a aliança, a veracidade não pode vencer, ele não consegue nos vencer. Irmãos,
Israel inteiro sofreu uma grande derrota por causa de um cara chamado Acã, que tinha uma capa babilônica na sua casa. A maldição entrou em Israel. O povo perdeu uma batalha, por quê? No meio, estava lá homens santificados, homens consagrados, homens separados por Deus, porque no meio do grupo tinha um que não concordo, pegou lá e guardou para si. Veio grande derrota, mas a derrota veio para limpar, não veio para acabar. Olha o que o poder da infidelidade é capaz de fazer no meio de uma família, no meio de um casamento, no meio de uma empresa e entre outras coisas mais. Por isso, eu lembro como hoje, eu saí do estado de Alagoas, meu pai foi, eu sou de São Paulo, meu pai foi dirigir uma igreja e eu voltei para São Paulo para trabalhar. E eu lembro que eu estava sem família, eu ficava muito ocioso. E eu falei, eu vou para uma vigília com meus amigos. E nessas idas e vindas de vigília, eu fui batizado com dons. E eu lembro que eu estava na sede dessa igreja, desses amigos que um dia vieram aqui tocar conosco. Irmãos, eu via assim uma cena assim. Entrava como se fosse uma anaconda no meio da igreja assim. E ela veio e subiu o lado esquerdo, que é o lado da aliança, do altar. E ela veio e ficou com a cabeça de uma naja. E virou para um líder que tinha lá e picou ele. E ela virou assim, e o olho daquele homem ficou como o olho de uma serpente. E claramente, como você está me escutando, Deus falou assim, ele em 30 dias ia dividir a igreja. E você vai lá, fala isso. Eu falei, como? É culto de Santa Ceia do Campo. Todos os pastores e obreiros, tinham mais de 1.500 pessoas. Quem eu vou falar? Eu acabei de chegar. Deus vai lá e fala. Eu falei, Senhor, então me cria uma história. Cria uma situação. Aí o pastor falou assim, nós vamos ouvir as irmãs do ciclo de oração cantar uma música, né? E logo após, eu quero falar aqui que Deus falou algo com alguém aqui. E enquanto esse alguém não falar, o culto não vai continuar. Aí Deus falou, você não queria oportunidade? Agora você fala. Ah, irmão. Eu falei, Senhor, me dá ousadia. Me encheu de força assim. Terminou de cantar, eu nem vi as irmãs cantando. Só vi a hora. Aí eu levantei. Pastor, você? Falei, irmãos, é o seguinte. Aí tinha um microfone assim embaixo na tribuna. Pode falar, dá o som para esse microfone, para o Danielzinho falar. Irmão, vocês conhecem o Danielzinho, né? Levita, tal. Tira sarro com todo mundo. Mas ele falou que Deus disse alguma coisa. E tem mais alguém para se manifestar aí? Ninguém se manifestou. Irmãos, eu lembro que quando o microfone abriu o som, Deus me deu uma autoridade que eu nunca tive até hoje na minha vida. Falou, assim diz o Senhor. Eu tive uma visão. A visão foi essa assim. E picava a cabeça desse homem. Em 30 dias você já fez uma ata, já fez uma reunião. Com esse, para rachar o ministério. E se não for Deus, que Deus me mate agora. Agora, se for Deus, que você caia de joelho e se arrependa. Ele caiu e começou a vomitar sangue. Pronto, Deus resolveu a história. Naquele dia, foram mais de 200 batizados com o Espírito Santo. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Ah, daquele dia em diante fiquei valente, irmão. Aí fiquei corajoso. Falei, esse negócio Deus me mandar falar, dá certo. E você, é assim, nós precisamos entender. O diabo é o pai da mentira, é o pai dos desleais, é o pai dos infiéis, é o pai dos fofoqueiros, é o pai dos divisores, dos adúlteros, dos ladrões, dos corruptos. O diabo é o pai deles. Porque você vai ver lá no céu, ele corrompeu, ele destruiu. Aonde você vê corrupção, você não vê Deus. Aonde você vê mentira, você não vê Deus.
Aonde você vê infidelidade, você não vê Deus. Aonde tudo aquilo que destrói o ser humano, a humanidade, você não vê Deus. Só que hoje o Senhor está falando, hoje será noite de cura para a tua vida, aleluias. Porque aquilo que estava no teu coração, que preencheu o teu coração, para você ser um traidor, Deus vai te libertar hoje. Vai encher o teu coração de fidelidade, que é a característica do caráter de Deus. Pode ter certeza de uma coisa, sabe o que te faz você murmurar dentro da igreja? O que te faz você murmurar no casamento, na empresa, aonde for, é aquilo que vai contra os teus princípios de um caráter deformado. Irmãos, olha só, quer princípio de infidelidade? Para comprar alguma coisa, você tem que assinar um papel, se for parcelado. Porque se você não pagar, você tem, se você não for leal e fiel, você vai sofrer as consequências do papel que você assinou. Então o Senhor está falando para nós, quem é fiel, quem lembra, né, dos antigos que falam. O que os antigos falam? Que quem tem palavra não precisa de papel. Quem tem palavra não precisa de papel. Eu morei no interior de São Paulo, e o pastor lá era o apóstolo Mauri. Ele falou assim, vai lá na rua, porque lá as ruas não tem um nome, são números. Vai lá entre a 14 e a 26 e a 24, na loja tal, e fala assim, eu vim comprar tal coisa. Ah, tá, como é que vai pagar? Falou, não, pastor Mauri, pode levar. Eu aluguei casa, nós fizemos coisa na cidade, ele fez coisa só com a palavra dele, o nome dele. Mauri é fiel, eu vendo fiado, ele paga como ele quiser e quando ele quiser. O que é isso? Característica do caráter de Deus. Agora, eu fui vendedor de brinquedos, e quando eu ouvi isso do cara lá, das Casas Bahia, eu fiquei com vergonha, porque eu também era meio picareta. Ele falou assim, de 0 a 10, 9, a inadimplência de cristãos que não pagam, que compram e não pagam. Aí ele falou assim, sabe o que é isso aí? Desvio de caráter familiar. Porque nós, judeus, a primeira coisa, de qualquer coisa de ser feita, é a palavra que precisa ser dita. É a palavra que precisa ser empenhada. E eu quero quebrar do nosso meio hoje tudo aquilo que um dia entrou na sua vida como infidelidade. E você vai sair daqui hoje liberta pelo poder do nome de Jesus Cristo. A fidelidade, em segundo lugar, vence a traição, que faz parte da cultura da terra. O homem trata a traição como algo cultural, normal, e não como algo espiritual. Então, é normal o homem ter a sua mulher em casa e outras fora. No mundo, isso acontece muito. Então, é normal as pessoas falarem mal umas das outras pelas costas. É normal trair a empresa em que trabalha, ou se já trabalhou, porque não existem vínculos de lealdade e fidelidade, e sim apenas interesse. O homem que tem o caráter de Deus é diferenciado porque não partilha da cultura da terra. Ele tem valores que vêm do Senhor. Como Caleb é reconhecido por ter um espírito diferente, que fez ele olhar de uma forma ou de uma outra forma, pois os seus interesses eram outros. Qual a razão? Aí vem novamente a pergunta de Judas ter feito o que fez com Jesus. Judas não tinha uma natureza transformada, que impossibilitou ver o grande de Deus e se tornando instrumento de vergonha e o propósito do céu se cumprindo. Até o erro e o desvio do caráter de Judas foi ferramenta para se cumprir o propósito do céu na terra. Que eu e você não sejamos Judas, para sermos ferramenta de cumprir o propósito na vida de alguém que é fiel a Deus. Está amarrado na tua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Eu declaro que assim como Jesus, que mesmo vendido, que mesmo surrupiado, judiado, você não arreda o pé, porque, aleluia, ao terceiro dia virá a ressurreição e Deus te dará poder sobre todas as coisas. A fidelidade, em terceiro lugar, te fortalece para você honrar todos os teus votos e cumprir o teu envio. Presta atenção nisso, o espírito de traição age para impedir de cumprir as tuas palavras em tudo que você fala. O inimigo sabe que Deus não se agrada de um voto de tolo. Sendo assim, ele age para que você venha ferir
esse valor espiritual. O que é isso aqui? Você fala assim, não, eu vou fazer um voto diante de Deus, eu vou vir na igreja tantos dias, eu vou orar tantas horas. Tudo acontece para você não cumprir. Por quê? Porque ele sabe que o poder destruidor contra ele é a fidelidade. Por isso que tantas pessoas nesses dias estão com pendências espirituais. Porque motivadas por esse sentimento quebraram os votos. Aprenda o que eu vou te falar hoje. Não há justificativas para se quebrar uma palavra, um voto feito. Principalmente o voto no altar. Uma oração ou algo tipo que você prometeu e não cumpriu. A fidelidade faz com que isto seja uma lei dentro de você. Os valentes de Davi honraram Davi, trazendo água para ele beber. Davi, no meio da sua batalha de guerra, de conquista de reino, ele estava num lugar que falou assim, quem me dera beber a água de Belém. Os seus valentes atravessaram o arraial dos inimigos, se me fala a memória, os filisteus. Pegaram água e trouxeram para ele e falaram assim, eu não dou nada a Deus que não me custe. Ele foi e derramou a água como libação a Deus. Davi, ele se tornou rei de Israel porque ele tinha um povo fiel e leal como ele precisava ter. Eu quero dizer que se você for fiel a Deus, você vai ter do teu lado quem você precisa para você chegar onde Deus quer que você chegue. Agora, se dentro de você, você não é tratado, você vai atrair aquilo que está dentro de você. Ah, por que eu sou sempre traído? Por que eu sou sempre isso? Por que eu sou sempre aquilo? Por que eu sou aquilo? Porque tem algo no seu caráter que precisa ser tratado. Possivelmente seja isso. 98% seja isso. Ou e os outros 2%, porque você não foi maduro e não selecionou pessoas. Se você sabe onde você precisa chegar, escolha pessoas que têm um perfil para onde você precisa chegar. É a mesma coisa. Você vai dar uma moto de 1000 cilindradas para um garoto que só sabe dirigir essas bicicletas motorizadas. A primeira acelerada ele se esborracha e estraga o produto. Então tem coisa na tua vida que você está colocando do teu lado que não tem a maturidade para você chegar onde você precisa chegar. E você precisa ter uma tomada de decisões. Você quer chegar onde você precisa chegar? Você tem que chegar onde você quer chegar mesmo. Então você a partir de agora vai começar a selecionar quem é leal, quem é fiel, aquilo que é as suas escolhas. Porque amigo que amigo respeita a sua decisão. Quando expulsamos o espírito da traição, colhemos o fruto da fidelidade que vem de Deus. Como é isso? Primeiro, vira para o teu vizinho e fala assim, aquele que é fiel vai colher a justiça a seu favor. Põe lá Apocalipse 19, 11. Aí você fala assim, ai, como eu gostaria que fulano estivesse aqui. Não. Ele não precisa estar aqui. Porque ele não é fiel para receber o que você está recebendo. É para você essa palavra. E vi o céu aberto. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se o quem? Fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Quem é esse? O nosso Deus. E eu declaro sobre a tua vida, o fiel vai colher justiça. Eu declaro sobre a tua vida hoje. Vocês lembram de uma palavra que o pastor Sócrates liberou aqui no altar? Que ele falou para mim e para Raquel? Eu vejo vocês lutando com fidelidade. Ele usou esse termo, está na live. Com suor, com fidelidade, não arredar o pé, que não sei o quê. Mas vai chegar o tempo, e o tempo é já, que não terá mais tanto esforço quanto tem agora, porque o que vocês tiveram que ser provados, vocês foram provados, mas virá a vitória do Senhor sobre a sua vida. Agora, você acha que se eu não fizesse o que tinha que ser feito, eu ia ouvir aquilo que eu ouvi? Porque o Senhor que trouxe, a pessoa que trouxe aqui, ele não é homem de duas conversas. O fiel vai colher honra, fala assim, o fiel vai colher honra, fala. Fala para o teu irmão aí, está pronto? Esther 8,14, põe aí.
Esther 8:14. (14-16). Partiram, pois, os correios montados em jinetes que se usavam no serviço real, apressados e impelidos pela ordem do rei, e proclamando o decreto em Suzã, a capital. Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido um traje real azul, celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e de púrpura. A cidade de Suzã exultou e se alegrou, e para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra. Ele vestiu, mas qual foi o processo? Teve que estar na posição que precisava, teve que cumprir um princípio do seu povo de lealdade e fidelidade. Ele foi lá e foi leal à sua sobrinha, cuidou dela como deveria ter cuidado. Ele estava na hora que precisava, quando estavam armando algo contra o reino. Ele foi lá, como diz hoje, o X9, mas ele foi a boca da denúncia, ele foi a atalaia. E guarda o que eu estou falando. Quando você está no lugar que deve estar, cumprindo o propósito que precisa cumprir, não tem Amã, não tem demônio, não tem ninguém que vai impedir do cumprir a promessa de Deus na sua vida. Prepararam forca para ele, prepararam sentença para o seu povo, prepararam tudo, armaram tudo, mas tinha um povo orando, jejuando, aleluia, aleluias, aleluias. E o que aconteceu? A maldição virou bênção, e aquele que estava preparado para viver a pior derrota da sua vida, a pior desgraça, a pior contradição, ele agora estava vestido de traje real, azul celeste, branco, numa coroa de ouro e um manto de linho fino de púrpura na cidade, e o povo se alegrando e exultando, porque eles estavam dizendo: vale a pena ser fiel a um Deus que nos abençoa. A partir do momento que eu achar que o ciclo da vitória de alguém que aconteceu tem que ser na minha vida também, eu estou rejeitando o propósito único que Deus tem para a minha vida. Cada um tem o que Deus escolheu para dar. E eu não vou questionar o que Deus está fazendo na vida de A, de B, de C. Eu vou procurar saber. Eu estou onde eu preciso? Estou pregando o que eu preciso? Estou obedecendo o que eu preciso? Eu tenho no meu coração o que eu preciso ter? Então eu estou pronto para viver o que Deus tem para a minha vida. Terceiro. O fiel, essa aqui é demais. O fiel nunca ficará desamparado. Repita comigo, fala: o fiel nunca ficará desamparado. Apocalipse 2:10. Olha o que Deus está falando. Não temas o que há de padecer. O que Deus está falando? Não se preocupe com o que você vai passar. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe qual a maior raiva do diabo contra você? Não é o casamento que você tem. Não é o dinheiro que você tem. Não é a capacidade que você tem. Não é o raciocínio que você tem. Porque ele é sabido também. Não é nada disso. Sabe qual é a maior raiva do diabo? Você tem o que ele não tem: fidelidade. E ele te perturba para você sair do eixo, para você quebrar o princípio, para você fazer tudo que não deve ser feito. Porque a única base legal para o diabo entrar e te arrebentar com os 2 pés no peito, é a mesma coisa você pegar lá um cara, é assim, ó,
É assim que o diabo quer, quebrar um princípio assim. Colocar um cara de 18 anos, que faz lá, academia, contra um Holyfield que está treinado a boxear. Então quando você quebra um princípio, você entra no ringue, e ele está pronto para te devorar, para te arrebentar. Mas quando você está pronto, com um coração leal, com esta característica, você vai ficar como Davi. Golias era gigante, era o cara, não sei o quê. Ele falou assim, você pode vir contra mim do jeito que você quiser, mas eu vou diante de você em nome do Senhor dos Exércitos. E ele arrebentou com Golias. Matou ele e ainda arrancou a sua cabeça com a sua própria espada. Você entende o que é isso? Fidelidade é caráter de Deus. Escuta o que eu vou falar para vocês, ainda bem que isso está gravando. Chegarão dias de pessoas que passarão por nós e falaram assim, não aguento. Eles vão usar o termo, vocês são tudo uma panelinha. Não, não é que nós somos uma panelinha. Nós temos um princípio de fidelidade e lealdade. Estamos fechados. E quem não tem esse princípio, ele não aguenta ficar conosco. Quem é infiel, desleal, ele não aguenta ter relacionamento com você. Ele não aguenta. Porque cedo ou tarde a máscara vai cair. Por isso que você deve seguir o conselho que eu vou te dar agora. Quando você fizer algo por alguém, por uma empresa, seja o que for, não espere reconhecimento de nada. Faça aquilo que você precisa ser feito e Deus vai te honrar. Entenda isso. Isso blinda o teu coração. Isso te dá saúde emocional. Porque você não cria expectativa em nada, mas você cria expectativa naquele que é fiel e ele não mente com a sua palavra. Por isso que eu falo, o fiel jamais ficará desamparado. O fiel tem o poder do livramento. Quem crê que Deus vai te dar livramentos em nome de Jesus? Salmo 32, versículo 7. Diz assim: Tu és o meu esconderijo, preserva-me da angústia, de alegres cânticos de livramento me cercas. Irmãos, eu vi isso na África. Gente dentro de ambiente de feitiçaria, território, a impressão que a gente andava e tinha demônios atrás de nós, falando, o que vocês vieram fazer aqui? Mas ele não nos tocava, por quê? Porque quem fez os céus e a terra, o fiel, falou, vai e voltam, porque eu vou garantir o livramento para vocês. Por isso que a Bíblia fala, 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Sabe o que o diabo teme? Que você professe a palavra da fidelidade. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, acabou. Eu declaro Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Aleluia, eu declaro Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele é o Salvador da minha vida, acabou. A estrutura cai, o demônio cai, a macumba cai. Por quê? Quando você declara que tem um Senhor, o demônio não pode te tocar. Entenda isso. Eu vejo muito cristão, tem uma macumba e ele desvia. Oh, o frango tem mais poder? Eu lembro aqui na saúde, não sei se a Cleide estava nesse culto. Eu estava no culto de quinta-feira, culto de batalha espiritual. E uma época ela mandou um monte de gente lá, irmão, precisava de libertação. Aí estamos no culto acontecendo. Um cara, de 1,98 m, assim, segurança da FEPASA. Ele estava de coturno, roupa de trabalho. E aí eles estavam cantando aquela música, as armas da nossa milícia é poderosas em guerra. E tal, de repente, irmãos, eu estava assim no altar, porque a cadeira ficava de lado assim. Eu escutei um urro. Cadeira para todo lado. O cara tinha sido consagrado no ventre da mãe dele. E ninguém tinha coragem de enfrentar essa história. De libertar o cara. E ele veio. Irmãos, ele veio, eu falei assim, se ele me pegar, vai pegar igual o frango, torce o pescoço, morre. Porque
que o cara era, irmão, você não tem noção. E ele cresceu mais ainda, porque ninguém segurou esse cara. Tava o Taxa lá, tava o Carlão. Ninguém segurou esse cara. Era como se fosse pegar assim, ó. A pessoa que vinha assim, ó, para segurar ele pegava igual isso aqui, essa capa de celular, assim, ele jogava assim do lado. Ninguém segurava o cara. Ah, irmão. Eu parecia o Van Damme, cheio de força. Esse o Rambo. Deus me deu autoridade e falou assim, ele não vai fazer nada, deixa ele vir. Aí ele veio. Na hora eu falei assim, se você é maior que o meu Deus, toca em mim. Agora, se o meu Deus que está em mim for maior que você, cai de joelho agora. Ele caiu de joelho e foi liberto, pronto. Esse é o Deus que nós servimos. Eu encerro essa palavra de uma frase de Valnice Milhomens. Ao reconhecer sua identidade real e se tornar seguro de que de quem ele diz que você é, você verá a recompensa de tudo que é a fidelidade na sua vida. Seja fiel. Vamos ficar de pé? O galardão de quem é fiel sempre será maior. Acredite nisso. Você só obedece se você tiver um coração leal e fiel. Vocês que estão aqui, e que tem, eu estou dando agora uma palavra pastoral profética. Já passaram algumas pessoas aqui. Não ficaram, possivelmente porque a gente não massageou o ego das pessoas. Que eu não massageio. Eu trato. E eu fiquei analisando essas coisas esses dias. E claramente o Espírito de Deus falou ao meu coração. Ao meu ouvido, ao coração não, aos meus ouvidos. Ele falou assim, Daniel, eu tomei até um susto. Você verá o que eu vou fazer na vida desse povo que tem sido fiel a essa casa. Você se prepara, porque na hora que Deus começar a te abençoar mesmo, vão falar para você, quem te viu, quem te vê. Nós estamos num tempo probatório. A vida inteira minha foi debaixo de uma autoridade construindo altares. Agora na Efraim, eu estou debaixo de uma autoridade celestial. E eu estou num tempo probatório. Qual é o tempo? Você foi fiel a uma visão que eu permiti você estar. Agora você vai ser fiel ao que eu te dei, para eu te colocar sobre muitas coisas. Deus falou isso comigo. Você quer saber a resposta? Eu vou te falar, Deus falou. Você está em probatório. E tudo que eu falei, eu não volto atrás. Simplesmente permaneça. E vocês ouviram o que Deus falou aqui. Quem entrou, entrou. Quem saiu, não volta mais. E Deus me falou, sabe o que é isso aí? Gente que desprezaram a visão dessa casa. Eu quero dizer para você, se você for fiel naquilo que você precisa ser, essa palavra está sobre a tua vida. Não se preocupe com Judas, é necessário. Toda vez que você tiver um Judas, ele se manifestar e ele te der dando sinais, você está no propósito para o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Assim como o joio é necessário, o Judas também é. Entende isso? Feche os seus olhos. Eu vou orar para que Deus te dê fortalecimento. Eu vou orar para que Deus te dê amadurecimento.
Eu vou orar para que Deus te dê cada dia mais palavras para que você não volte atrás mais. Eu vou orar para que Deus faça de você uma nova pessoa. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Porque, Senhor, é no pouco que o Senhor multiplica. Como o Senhor disse, ó Pai, processo da multiplicação da farinha e do azeite, o processo da multiplicação dos pães e dos peixes, o processo das multiplicações e dos milagres, foram habilitados com pessoas que eram leais e fiéis ao propósito, à palavra e a Ti. E eu quero, Senhor, pedir agora, Pai, que este povo que está conosco e os que nos assistem que não puderam estar, provem desta fidelidade. Provem, Senhor, da tua benevolência. Provem, Senhor, da tua, aleluia, tua alegria. Provem, Senhor, do que é, ó Deus, aleluia, ser recompensado por um Deus que tem uma das principais características que o mundo odeia: fidelidade. Nós estamos numa guerra política por causa de uma fidelidade. Nós estamos numa guerra, ó Deus, muitas vezes emocional, situações, ó Pai, do dia a dia, por causa de uma fidelidade a propósitos. Senhor, dá intrepidez, dá alegria, dá força, dá maturidade a este povo. Eu oro, eu abençoo esta casa, eu abençoo o teu povo e eu declaro a tua fidelidade e a tua vitória sobre a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Amém? Ó, que possa faltar tudo na tua vida, menos a lealdade e a fidelidade. A pastora Raquel é testemunha. Quando eu me refiro de algumas pessoas da nossa vida inteira que nós passamos, quando a gente cita de alguns nomes, eu falo assim: esse aí é marcado pela fidelidade. Esse aí, essa aqui, esse aqui. Pessoas, seja isso. Quando Deus olhar para você e falar assim: a Maria, o José, o Leandro, o João, esse é fiel. E os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Fidelidade é característica do caráter de Deus. Seja fiel e você verá como Deus vai te mostrar quem é e quem não é. Que Deus te abençoe com esta palavra em nome de Jesus. Amém? Posso ver amém? Pegue esse envelope da sua cadeira. Graças a Deus. Pagamos a rádio, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Agora a gente corre contra o tempo, o nosso aluguel, e dia 20 nós iremos pagar. Se você puder, pegue esse envelope que está na sua cadeira. Se você puder sentir paz e alegria nisso, faça o seu Pix. Levante o seu envelope ao alto, em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer pela palavra, pelo povo, pelas pessoas, pelo ambiente, pela tua graça. Quero agradecer, Senhor, por cada envelope, tendo ou não uma oferta. Esses envelopes estão nas mãos porque pessoas acreditam na tua casa, acreditam na tua obra e acreditam na tua fidelidade. Nós consagramos, Senhor, os que vão dar a oferta, o dízimo. Pedimos a tua bênção sobre eles. Peço também àqueles que não podem dar, que o Senhor abençoe. Que mande o recurso necessário para que eles possam ter, Senhor, no final de semana digno, de uma comida digna. Seja o que for que eles forem fazer para, ó Deus, prazer da sua vida, da sua família, que o Senhor dê o recurso necessário. Que o teu nome seja glorificado, que eles sejam abençoados em tudo. Que não falte nada no celeiro. Que não falte nada nos armários, que não falte nada na geladeira, mas que eles possam ver a tua bênção sobre a casa deles, como Davi disse na palavra: fui moço, agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar um pão, e nem a sua descendência. Eu repreendo a miséria, a pobreza, eu repreendo o mal. Em nome de Jesus eu declaro fartura, prosperidade, abundância sobre a vida de cada um que aqui está, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glórias a Deus. Entrega, você pode entregar a sua oferta
Em nome de Jesus. Domingo, é eu que prego, né? Domingo é ceia. Irmãos, hoje, meia-noite, a gente começa o nosso jejum. Então, sexta, sábado e domingo. Amém? Hoje é dia 1º de dezembro, irmão. Você sabia, não? Hello, tem alguém aqui comigo? Virou mês, irmãos. Mês 12. Mês 12. Depois eu vou mandar para vocês. No calendário judaico, o 12 é o mês do descanso. É o mês das orações respondidas. É o mês da tranquilidade. É o mês da abundância. É o mês do sossego. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. Então você imagina que vem domingo de palavra para você aí, amém? Receba em nome de Jesus. Quem viveu aí grandes oportunidades no mês de novembro aí? Eu vivi várias. Eu parecia um fominho, um zoião. Peguei todas que eu pude. E Deus me abençoou. Tem abençoado. Graças a Deus por isso. Não tem faltado. E não vai faltar. Amém? Vamos ficar de pé. Domingo, ceia. Hoje começa o nosso jejum. Então você vai jejuar uma das 3 refeições, algum tipo de alimento que você queira. Mas, por favor, seja fiel no jejum. Tá? Por favor, seja fiel. Eu falei que ia jejuar tal coisa, e eu tenho um grupo aí de uns amigos aí, de bandas aí, que tudo pastor na igreja, falou assim, e aí, que tal a gente comer tal coisa? Eu falei assim, negativo. O que foi? Eu falei, estou de jejum. Ah, tá bom. Então, assim, deixa o diabo usar as pessoas, mas fala não, aprenda a falar não. Não coma se jejuar tal item, não beba se jejuar tal item, mas cumpra o seu propósito. É só 3 dias, irmão, não vai te matar, viu? Vai dar abstinência, você vai tremer, você vai até sonhar com Coca-Cola, com seja o que for, mas é só 3 dias, viu? Em nome de Jesus. O pior foi Jesus, que ficou 40 no deserto. Então, tá bom? Levante sua mão, diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Curva sua cabeça, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Deus te abençoe, vai na paz. Tchau.